Produto Barbeiro. Bom, hoje nós temos mais um assunto dessa riqueza de diversidade que é o mundo corporativo. Hoje nós vamos falar aqui sobre competência social. Aí está a autora do livro, o título é esse, olha, Competência Social, está aí publicado pela Série Profissional Editora. O subtítulo é Mais que Etiqueta, uma questão de atitude. Olha, o livro já está em segunda edição. Ele é de autoria da doutora, ela é doutora em comunicação e semiótica, Lícia Egger Möllwald. Lícia, muito obrigado aqui pela sua participação conosco no Mundo Corporativo. Muito obrigada. Bom, inicialmente eu gostaria que você definisse para a gente o que é exatamente competência social nessa área do mundo corporativo. Então, competência social é um conjunto de conhecimentos, de vivências, de coisas que a gente vê, assiste na televisão, histórias que nos contaram e que servem de repertório para outras situações. Na verdade, competência social é aquilo que a gente aprende ou por narrativa, né? Alguém contou pra gente, ou por vivência, e que ajudam você, de repente, numa situação assim complicada, a saber exatamente o que fazer. Isso é competência social. Agora, pode me dar um exemplo, então, para ficar mais claro para mim? Ah, muitas. Por exemplo, você... cada um de nós, na medida em que entra para o mundo corporativo, tem o seu primeiro momento de entrevista, por exemplo, com o chefe, né? Você acabou de entrar no trabalho e você é entrevistado. Esse primeiro momento, para quem nunca vivenciou, é um momento complicado. Mas se já contaram para você, olha, você deve fazer isso, você preste atenção, por exemplo, não coloque a mão na mesa, não mexa nas coisas da pessoa, porque às vezes as pessoas, por exemplo, têm mania de pôr a mão no que é dos outros, né? Mas até meio como assim, não está muito calma, está um pouco nervosa. Aí você começa a arrumar, por exemplo, arrumar a mesa da pessoa. E se você tem competência social, você jamais vai encostar na mesa daquela pessoa. Por quê? Porque você sabe que aquele é território do outro. Uma outra coisa, por exemplo, o que as pessoas tanto falam, qual é a roupa que eu devo ir numa entrevista de empregos? Ou, por exemplo, eu tenho um jantar, que tipo de roupa eu devo usar? E coisas mais complicadas, por exemplo, de negociação, como é que eu faço, a entrega de cartões, enfim. Tudo isso, se você for aplicar só regras de etiqueta, muitas vezes as pessoas se sentem amarradas. Por quê? Porque as regras de etiqueta, elas são muito pontuais, né? Faça isso ou faça aquilo. E, na verdade, o que determina os comportamentos são os contextos, quer dizer, o lugar onde eu estou, com quem eu estou, o que está acontecendo. Então, não adianta só eu saber regras de etiqueta, eu preciso também saber usá-las de acordo com o momento que eu estou atuando. Agora, posso entender que com essa globalização, né, com esse contato que a gente tem com empresas de outra cultura, de outros continentes, isso é um pouco ainda mais sensível? Haja vista que eu preciso até entender um pouquinho como é que essas pessoas agem no país deles, para que eu possa dizer como é que eu acho no meu, assim? Isso, sem dúvida. É assim, o mundo ficou pequenininho, né? É fácil de verificar isso quando você vê que os aeroportos estão superlotados, os voos estão, todos os aviões saem lotados e as pessoas, não é difícil a gente encontrar pessoas que foram para outros lugares, que trazem, enfim, estão trabalhando, né? Vai e volta. A ponte aérea não é mais Rio de Janeiro, a ponte aérea é o mundo, algum lugar do mundo. E quando a pessoa tem competência social, ou quando ela lê sobre isso, quando ela começa a pensar sobre isso, quando ela muda de país, ou quando ela recebe pessoas que vêm de fora, ela vai entender que ela está se relacionando com pessoas que não são iguais a elas e que ela vai ter que adaptar, sim, a despeito de nós brasileiros, nesse aspecto, não sermos muito flexíveis, né? Porque a gente sempre acha que o outro vai nos entender, vai nos aceitar. Quem tem competência social começa a entender que não, olha, eu preciso efetivamente adotar o que a gente chama de um comportamento padrão. Existe um tipo de comportamento que é aceito em qualquer lugar do mundo. Então, as pessoas que sabem agir, que têm competência para atuar nesse sentido, elas seguramente vão se dar bem em qualquer lugar do mundo. Agora, Lícia, então, pelo que eu estou entendendo, ficou muito mais complicado eu fazer minha mala agora
É isso? É verdade. Do que no passado. Concorda? É verdade, Não é? é verdade. Por que que você disse, a ponte aérea agora não é Belo Horizonte, Rio, nem Rio, São Paulo, nem Rio, Porto Alegre, não é verdade? É Paris, é Nova York, é Hong Kong, é Singapura, sei lá onde. Então, como é que eu faço uma mala agora para ir viajar? Uma mala de viagem? É uma mala de viagem. Eu vou lá para uma série de reuniões lá fora. O que eu levo? Olha, primeiro a preocupação, os homens têm menos problemas que as mulheres, né? Porque... Atualmente não tanto, você sabe que nós estamos ficando vaidosos. Né? Não, mas a vaidade masculina, eu acho que ela veio efetivamente para acrescentar, para beneficiar. Mas os homens, eles têm a estrutura do guarda-roupa masculino, ela, principalmente o corporativo, né? Ela não permite grandes erros. A roupa feminina, que em geral os grandes problemas, né, os grandes desvios, são as mulheres que cometem. Mas um guarda-roupa inteligente é aquele que serve para o mundo inteiro. São o que a gente diz, as calças que a gente fala que são calças de passeio, calças de sarja, um blazer. Por exemplo, você está vestido adequadíssimo. Quer dizer, a gente tem que imaginar o seguinte, quando eu assisto um filme de outros lugares do mundo, por exemplo, nas cenas de trabalho, de escritório, como as pessoas estão vestidas. Normalmente o cinema retrata o que é padrão. Por quê? Porque esse padrão está no inconsciente de todo mundo, quer dizer, está na memória, são as figuras que eu vejo na televisão, no cinema, nas fotografias. Então, por exemplo, você poderia estar vestido para qualquer lugar do mundo. Mesmo sem gravata? Perfeito. Aliás, a gravata hoje, a não ser em alguns... como se fala, em alguns momentos de trabalho, por exemplo, quem trabalha com advocacia, bancos, construtoras e tal, essas pessoas efetivamente têm um vestuário mais tradicional. Mas a tendência é mais para uma certa flexibilização do vestuário. E a roupa feminina que é complicada. Então, o que é uma mala bacana? Bacana. É uma calça de homem, uma calça social, a roupa da mulher, o tradicional sim, ter um vestidinho preto, porque ele primeiro não amassa, não tem erro, tananã. O blazer, a camisa sem gravata e levar uma gravata. Se precisar, a calça, a camisa sem o paletó, se precisar, põe a gravata, se precisar, põe o blazer. Agora, você diz o seguinte, neurociência e etiqueta. Isso, qual é a ligação, está aqui no seu livro, capítulo número 2, qual é a ligação que existe, então, entre a neurociência e a etiqueta? Muita, porque é o seguinte, a neurociência, desde que nós começamos, na década de 90, com esses exames, tomografia, assim, esses exames que revelaram o cérebro, né? Nós descobrimos que as pessoas são movidas, quer dizer, as coisas nos incomodam no sentido de emoção. Tudo que acontece em torno de mim, de alguma forma, me incomoda, mas não me incomoda para o mal. Me leva a ter um determinado tipo de reação. E o que se sabe é que toda a nossa vivência se baseia em percepção. Então, quando eu penso que o comportamento das pessoas e o meu comportamento, de alguma forma, interfere no meu bem-estar e no meu mal-estar, o que eu preciso buscar? Por isso, competência social. Eu preciso fazer com que as pessoas próximas de mim se sintam confortáveis. O que é confortável? Não tenham medo, não se sintam ansiosas, porque toda vez que eu deixo alguém à vontade ao meu lado, que não significa confusão, nada disso. Toda vez que eu deixo uma pessoa à vontade, essa pessoa tem uma tendência a gostar mais de mim. Por quê? Porque ela se sente bem ao meu lado. E toda vez que as pessoas adotam comportamentos agressivos ou que elas são muito bravas, carrancudas, qual é a tendência? É as pessoas, ao se relacionarem com ela, se fecharem, terem receio, terem medo e tal. Então, quando a gente pensa em neurociências, quer dizer, a neurociências, ela serve inclusive para, como se fala, para contextualizar, para dar o tom verdadeiro nessa história. Olha, precisamos ser gentis uns com os outros, precisamos ser educados. E mais do que isso, se nós entendermos que nós vivemos em rede, toda a sua atuação interfere na minha vida. Né? Então, por exemplo, nós agora estamos aqui conversando, gostoso, eu estou me sentindo bem, eu espero que você também. Claro. Né? Quem está nos ouvindo, nos vendo também,
teoricamente deveria estar também numa posição relaxada, gostando de ouvir isso. Ou seja, nós dois, você está interferindo em mim, eu estou interferindo com você e as pessoas também estão, de alguma forma, recebendo essa interferência. Agora, Lícia, mesmo no mundo corporativo, que muitas vezes não, ele é essencialmente um mundo de negócios. Isso. Um mundo de negócios e de negociações. Certo. Você acha que essa postura que você acabou de descrever agora, ela pode influenciar um resultado favorável ou desfavorável dentro de uma negociação econômica, ou comercial, ou financeira? Não tenho dúvida. Uma das histórias que tem no livro é uma história de um embaixador que está recebendo um grupo da Arábia Saudita e ele precisa fechar um grande negócio. E as negociações são muito complicadas, ninguém abre espaço, né? Nem para um lado nem para o outro. E nessa situação, a embaixatriz, depois de 3 dias de negociação muito dura, a embaixatriz sugere que se receba para um jantar no qual não se vai tocar no assunto de negócio. E conta a lenda, né, quem esteve presente, que depois que as pessoas se divertiram muito, que foi um jantar realmente extremamente agradável, e no dia seguinte, quando voltaram à rodada de negociação, eles fecharam o negócio em 1 hora. Então, o que se sabe? Por exemplo, coisas mínimas, como você receber uma pessoa com um sorriso, você dá atenção para aquela pessoa, efetivamente atenção, olhar nos olhos, tudo isso contribui sim para uma negociação. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, Lícia, você acha também o seguinte, independente da negociação, né, obviamente você tem uma posição, eu tenho outra, claro, e nós viemos negociar, ou provavelmente eu cedo um pedaço, você cede o outro, não é verdade? Ou, sei lá, a gente não vai conseguir acertar, porque a sua posição é radical, é minha também. Mas eu digo, nem por isso você é minha inimiga. Nem por isso você é uma pessoa... sei lá, estou recebendo uma pessoa de fora. Não conheço essa pessoa. Né? O máximo que eu tenho que fazer é, como você disse, fazer com que o cara se sinta bem. Agora, se vai dar certo ou não vai dar certo, é uma outra história. Quer dizer, eu não posso simplesmente, ali vem aquele chato, esse cara já vem com aquela posição fechada, aí eu vou dar-lhe uma sarrafada nele, aí não vai dar certo mesmo. É assim, você é uma pessoa inteligente e você é equilibrado. Normalmente, então, a sua expectativa numa negociação é que, se não acontecer a negociação, é porque não era interessante nem para um lado nem para o outro, ou que o outro lado não se interessou pela sua proposta. Ele não precisa ir embora como meu inimigo, se porventura não deu certo. O que vai determinar isso, seguramente, é a conduta das duas pessoas durante esses momentos que elas vão interagir juntas. O grande problema é que, quando as pessoas interagem umas com as outras, nós temos uma tendência a projetar no outro o que eu gosto. Então, por exemplo, eu estou negociando com você, eu acho que você, acho mesmo, que você gosta do que eu gosto, que você acredita no que eu acredito, que você quer fazer o negócio como eu quero. Quando nós entendemos que o outro não sou eu, né? Que o outro, por exemplo, ele parece comigo, mas ele não tem nada a ver, ele é uma outra entidade, eu começo a entender e eu começo a dar mais flexibilidade para a minha atuação. Porque para fazer um negócio, para que eu seja bem-sucedida, eu preciso entender que você talvez não goste tanto do que eu estou propondo, ou talvez você não venha a gostar de mim. Então eu preciso fazer com que você goste de mim para que nós possamos fazer um negócio. Ninguém faz um negócio com quem não gosta. Em geral, se você faz, você não faz aquele negócio assim que, olha, é legal. Agora, Lícia, eu acho até preciso, nesses casos, pensar estrategicamente. Né? Eu posso fazer uma negociação com essa pessoa agora, não deu certo, mas quem é que garante que no futuro eu não vou encontrar novamente essa pessoa para fazer uma nova negociação? Com certeza. Não é verdade? E se eu hostilizar essa pessoa, se eu disser, olha, o negócio não saiu porque você é uma pessoa que não tem flexibilidade, né? No futuro eu vou encontrar, vai ser mais difícil ainda. Com certeza. Porque a gente vai guardar a imagem do outro daquela do passado. Isso é competência social. Todo esse raciocínio que você está fazendo vem de justamente, eu não posso maltratar outra pessoa, eu não posso desprezar, menosprezar, até porque do futuro ninguém sabe. Então eu preciso sempre, nas minhas relações, entender que
aquele momento, ele não se acaba ali, né? Todos os nossos relacionamentos têm, de alguma forma, continuidade. Ou física, ou no sentido de memória. Quer dizer, alguém, num dado momento, vai se lembrar de mim e pode, por exemplo, me indicar, fazer uma indicação para positiva o bem ou para negativa. o mal, né? Exatamente. Na verdade? Positiva ou negativa. Ou positiva ou negativa. Dizer, não, olha, esse cidadão não vai lá. Nossa, pelo amor de Deus. É um casca de ferida. Esse cara é horroroso. Não é verdade? Ou essa mulher, nossa, ela é um monstro, ela é intransigente. Efetivamente, o que acontece? Quando eu tenho um depoimento positivo a meu respeito e eu vou entrar em contato com uma pessoa que ainda não me conhece, todos os dados que são positivos, eles servem para me qualificar. Então, a pessoa vai ser e mais... vice-versa, né? Exatamente, exatamente. E vice-versa, é isso né? mesmo, é isso mesmo. Na verdade? Ou seja, se eu sei que você é um cara chato, eu já entro aqui e falo, ih, meu Deus, eu vou ter que enfrentar esse monstro. E vou ter que falar isso aqui no programa, né? Mas você não é chato, não. Lícia, eu queria que você explicasse uma outra coisa aqui para a gente, né? Você diz o seguinte aqui, a importância de entender com os sentidos, e começa aqui com o chamado olho no olho. Como é que é essa história do olho no olho? Bom, primeiro, isso olho no olho também serve para os ocidentais, né? Porque dependendo do país em que você se encontra, esse que nós estamos fazendo, eu estou olhando para você, você está olhando para mim, isso pode ser problemático, porque, por exemplo, em alguns países muçulmanos, isso é uma interferência muito agressiva. Principalmente mulher, né? Eu olhar você olho no olho, isso pode ser, assim, eu vou ser açoitada ou apedrejada por causa disso. Mas, por exemplo, graças a Deus nós estamos no Ocidente. Mas, para os ocidentais, quando você não olha no olho da pessoa, você, de alguma forma, está fugindo. Claro que nós temos momentos, né, que, por exemplo, quando eu penso, o meu olhar não consigo olhar diretamente para você, eu desvio um pouco o olhar, mas no conjunto da minha interação com você, eu devo olhar muitas vezes no seu olho. Eu sempre explico para as pessoas o seguinte, uma forma simples. Eu não consigo olhar para o olho da pessoa, o que eu faço? Faz um pontinho na parede e fica olhando firme. Porque, na verdade, nós não estamos olhando um no olho do outro, né? Nós estamos olhando no meio da testa. Mas isso faz muita diferença. O sorriso. E, olha, por exemplo, uma coisa que faz diferença quando a gente fala nos sentidos, né? Por exemplo, as mulheres devem dar um aperto de mão, dá sua mão, um aperto de mão mais firme do que os homens. Em geral, as mulheres tentam ser mais delicadas, né? E elas não apertam a mão das pessoas. No mundo corporativo, isso é um perigo, porque a percepção, nós estamos sempre falando de imaginário, né? Claro. Não tem a ver necessariamente com a realidade, mas é imaginação. O aperto de mão flácido, ele indica uma pessoa que não é proativa, que não tem poder de decisão, que não é uma pessoa, né, firme. E para as mulheres que querem ter sucesso no mundo corporativo, então, olho no olho, o sorriso, mas não o sorriso sedutor, né? Porque tem sorriso e sorriso. Claro, precisa tomar cuidado. Claro. E o aperto de mão firme é um indicativo de que aquela mulher é uma boa profissional. Para os homens, também é a mesma coisa, só que os homens, em geral, apertam a mão com mais firmeza, alguns até capricham demais e estouram a mão com quem eles compartilham aquele momento, mas o que se sabe, por exemplo, nos sentidos é isso, eu sinto mesmo, eu sinto que aquela pessoa é uma pessoa firme, é uma pessoa ousada. Mas você sabe, tem duas coisas assim interessantes que valem muito para os entrevistadores como eu. Você dá a mão para a mão da pessoa está gelada, essa pessoa está nervosa. É verdade, outra coisa, nós olha que entrevistamos, nós só olhamos no olho da pessoa. A gente não desvia em nenhum momento o olhar da pessoa. Mas isso é uma técnica? É uma técnica. Qual é a ideia? ideia? A ideia é o seguinte, eu tenho que prestar o máximo atenção nas suas respostas, porque provavelmente as minhas perguntas seguintes vai ser em cima da sua resposta. Então eu não posso estar preocupado com nada que está acontecendo aqui, mesmo que o Promissão, que é o nosso companheiro aqui, fique fazendo micagem ali do lado de lá, eu não posso prestar atenção nele, porque eu tenho que prestar atenção nas suas respostas. A maneira da gente prestar atenção, uma técnica, é olhar no olho da pessoa. Não dá para desviar do olho da pessoa, porque senão você perde. E como, de certa forma, é o que nós estamos fazendo aqui, ter um pouco de competição entre as minhas perguntas e as suas respostas, claro. Né? Se eu não prestar o máximo atenção, você vai me dar de 10-0. Quer dizer que você está competindo Sem comigo? dúvida. Que legal. A entrevista é uma forma de competição. Olha, não tinha pensado sobre esse aspecto. Entendeu? Que interessante. Mas isso
Porque, veja, quem é técnica no assunto é você. Quem é conhecedora do assunto é você. Tá? Eu estou te entrevistando. O mínimo que eu posso fazer é não levar uma surra de você de 10-0. Não faria isso. Não faria isso. Não faria isso. Até porque eu quero voltar. E porque eu estou prestando máxima atenção no que você está dizendo. Mas isso que você acabou de falar, na verdade, nós podíamos até ter escrito esse livro juntos. Porque isso vem de competência social. Ou seja, na medida em que eu efetivamente presto atenção, como você está prestando atenção no que eu estou falando, se você provavelmente está pensando se eu estou nervosa, se eu estou respondendo mais ou menos como você quer, isso, se eu fizer isso em todas as situações da minha vida cotidiana, obviamente quando eu estiver interagindo com pessoas que me são interessantes, né? Depois vamos falar sobre isso. O que eu estou fazendo? Isso é uma deferência. Então, por exemplo, se você não tivesse aberto o jogo, eu ia dizer assim, nossa, ele foi realmente uma pessoa muito atenciosa comigo, ele não deixou de me olhar, toda vez que eu falava, ele respondia, então, porque toda vez que eu paro, você toma a palavra, ou seja, nós estamos fazendo aqui um balé. Você anda comigo e eu ando do seu lado. Uma dica, por exemplo, na verdade, vou te fazer uma pergunta. E quando você não está interessado na pessoa, como é que você faz com o seu olhar? Bom, como é um treino, né? Eu estou treinado a olhar os olhos das pessoas, independente de eu estar gostando ou não da entrevista que ela faz. Não é o seu caso. O seu caso está indo muito bem, sem dúvida alguma. Mas eu digo, o jornalista tem que estar treinado para isso. Porque, na verdade, quem faz um julgamento se a nossa entrevista aqui está boa ou não, se as minhas perguntas são adequadas e as suas respostas são adequadas, não sou eu nem você, é o nosso internauta ou é o nosso ouvinte. Então nós dois estamos sendo julgados por ele. Então eu estou aqui, na verdade, tentando representar as pessoas que estão nos acompanhando. As perguntas que eu estou te fazendo é aquela que eu suponho que as pessoas gostariam que eu fizesse. Você vai dizer, mas você não encaixa alguma pergunta sua? Sim, eu encaixo. Mas eu, na maior parte das vezes, tento, não só aqui, mas também no Jornal da CBN, eu tento fazer aquelas perguntas que eu acho que as pessoas gostariam de fazer. Ou seja, você é porta-voz... Exatamente, de uma parte da opinião pública, uma pequena parcela da opinião pública. No momento em que eu abandono a opinião pública e passo a ser eu pergunto, eu falo, eu digo aquilo, a gente cai naquelas entrevistas em que eu falo e você só responde sim ou não. Então veja que interessante, normalmente no mundo corporativo, as pessoas esquecem, olha que legal, hein? As pessoas esquecem que elas estão a trabalho e se deixam muitas vezes assumir posições que na verdade são pessoais e não dizem respeito à empresa. Que é tudo isso que você está falando, que você pode dizer que é treino jornalístico, que não deixa de ser, obviamente, mas isso é competência social. Por quê? Porque você entende o seguinte, que você está representando um público, você está representando a sua emissora, você tem uma função que é de responsabilidade pública. Por quê? Porque você é corporativo também. Isso daqui é o seu trabalho. Quando eu vou negociar alguma coisa em nome da minha empresa, eu não posso ser Alícia. Ou melhor, não posso ser Lícia, né? Porque o Alícia emenda fica estranho. Mas não posso ser eu. Eu tenho que ser porta-voz dos desejos da minha empresa. Agora, Lícia, uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Então, como é que essa questão da gente não misturar a minha personalidade individual com a minha personalidade corporativa? Não é? Eu sou convidado para um happy hour de empresas. Quem é que eu estou representando lá? A sua empresa. Sempre, sempre. No happy hour, num jantar, porque a vida profissional, ela é mesclada de eventos que a gente chama de sócios profissionais. Quer dizer, eu não posso esquecer isso, né? Nunca. Eu não posso chegar no happy hour, tomar umas de outra e começar a contar Nunca. aquelas piadas que a gente não conta nem no salão de barbearia. Às vezes os momentos são engraçados, eles são as pessoas estão mais com a guarda baixa, mas não deve não. Não deve não. A vida profissional, ela permeia a vida social e ela está no indivíduo. Então, eu não posso imaginar
que aquela pessoa que bebeu demais, ou que comeu demais, ou que teve um comportamento assim meio fora do contexto, que aquela pessoa seja um profissional equilibrado. Ela está sendo notada pelos outros? Está. Nós estamos constantemente sendo avaliados pelas pessoas, mesmo pelas pessoas que gostam muito da gente. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter um comportamento, não é que eu vou ser, assim, careta, que eu vou ser... Não, eu preciso imaginar o seguinte, aquele que me olha precisa ver em mim equilíbrio, ao mesmo tempo flexibilidade, uma proatividade, mas precisa principalmente ver que eu sou uma pessoa que ajo sempre em todas as situações corretamente. Isso é imprescindível para quem está no mundo corporativo. Sim, então não é porque eu fui para um happy hour, não é que a situação é diferente daquela minha situação no contexto da corporação. Ele continua, tecnicamente seria assim, você muda o cenário, mas aquelas duas pessoas que estão interagindo continuam sendo as mesmas pessoas. As pessoas não gostam muito, né? As pessoas acham que no término do expediente ou numa festa, que elas podem... Eu vou tirar a minha personalidade corporativa e agora eu visto a minha personalidade pessoal. A personalidade corporativa é uma das suas personalidades, né? Porque nós não temos uma só, nós atuamos em vários momentos. E por exemplo, você deve ser pai, você deve ser marido, você deve ser amigo, e você é jornalista, e você é entrevistador. Então, em cada momento da sua vida, você mas é uma pessoa só. Então, você não pode, de repente, esquecer que você tem atrás, por exemplo, você está sendo pai, que você também é um profissional, enfim. Todas essas coisas. Está tudo atrelado. Nós somos uma pessoa só. Okay. E agora, somos vistos assim. E isso na carreira da pessoa? Eu digo, essa separação na carreira. Por exemplo, a pessoa, como você falou, é pai ou é mãe, mas ao mesmo tempo é o diretor da empresa. Né? Aí você recebe um familiar seu na empresa. É bom receber um familiar da gente da empresa? Depende. Não deveríamos. Por exemplo, mulheres que levam filhos para o trabalho, homens que, por exemplo, em determinados momentos vai viajar a negócios e leva a companheira, ou vice-versa. Essas situações... Não é bom, né? Veja, se elas forem feitas com sabedoria... não tem problema. O que não pode, por exemplo, é um jantar de negócios em que as pessoas não vão levar os seus companheiros, de repente o fulano aparece com a companheira ou vice-versa. Ou é um espaço que não é adequado para crianças e de repente a pessoa não tem com quem deixar o filho e acaba levando o filho porque não tem... a sabedoria é que comanda. Agora tem uma coisa que eu não sei se você concorda comigo, que diz respeito a isso, que é o mundo virtual. Né? Porque as pessoas, o que se percebe é que as pessoas entendem que o mundo virtual elas podem fazer o que elas quiserem, que a pessoa profissional não tem nada a ver com aquela pessoa que tá ali escrevendo se expondo nas redes de relacionamento, fotos. Isso, e fala o diabo. Outro dia eu li uma pessoa que é profissional, seríssima, hoje é dia de sexo. Aí a pergunta é, olha, tudo bem, eu acho, é ótimo isso, perfeito, isso é saudável, mas na rede de relacionamento, isso foi no Facebook, aquela pessoa escrever isso pode ser comprometedor, sim. Por quê? Porque ela está dando uma informação, ou sugerindo... Ou se expondo, às vezes. Ou se expondo de uma forma que ela não devia. Perfeitamente. Por quê? Porque aquela mulher profissional ou aquele homem profissional, ele continua atuando, mesmo que ele esteja só brincando. Tá certo. Bom, Lícia, muito obrigado aqui pela sua participação conosco. A Lícia é autora desse livro que você está vendo aí, o Competência Social. Mais do que uma etiqueta, uma questão de atitude, já está na 2ª edição o livro da Lícia. Lícia Egger Mühlwald, eu treinei aqui várias vezes a dizer o nome dela, e também do Hugo Egger Mühlwald, né? É a série profissional, então, a respeito do tema. Isso, é um livro da Cengage, e ele está em todas as livrarias. Ok. É um livro bacana, e é muito engraçado.
É um livro divertido de ler. Estou vendo aqui o cuspidor, uma ameaça oculta. Isso é uma coisa que a gente brinca, né? Sei. Você leva a pessoa está falando com você e cospe, e você fica pensando, bom, e agora o que eu faço? Limpo ou não limpo? Mas se eu puser a mão, ele vai perceber. Entendo, e aí tem a saída puxa do que você faz. Eu vou dar uma lida aqui. Leia, depois você me conta. Lícia, muito obrigado aqui pela gentileza. Obrigada a você, foi uma honra. Muito obrigado. Bom, você acompanhou então aqui mais uma entrevista do nosso Mundo Corporativo. Quero dizer que essa entrevista aqui da Lícia Egger Mühlwald está à sua disposição aqui na nossa página, obviamente você acabou de assistir. Quero dizer a você que, como eu disse agora há pouco, aqui no blog do Barbeiro tem a seção de perguntas, comentários, críticas. Críticas não são só para o entrevistado, vale para o entrevistador também. Quiser fazer sugestão de pauta, pode fazer sugestão de pauta. Se você conhece pessoas que atuam nessa área, né, manda uma pauta ou pode mandar um livro, como é o caso aqui da Lícia, para nos ajudar então a desenvolver aqui o nosso trabalho. E quero lembrar você também que o nosso blog nós optamos por fazer algumas sessões, para não ter aquela mistura muito grande. Então a gente tem feito aqui alguns releases eletrônicos de livros em outras áreas, feitos pelo autor, logicamente. Então pequenas entrevistas são releases. Então está aí no item chamado Biblioteca da Barbearia, porque obviamente você vai numa barbearia, fazer a barba, você pega um livro lá e começa a ler. Aqui você ouve, porque eles estão todos nesse arquivo à sua disposição aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez e até a próxima. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.